Olá, tudo bem? Estamos de volta para a resolução de mais uma questão da prova de medicina da Unifod 2013.1. Não esqueça de visitar o portal episteme.com.br para ter acesso a outros vídeos e a outros conteúdos. Então vamos nós. Vamos agora para a questão de número 23. Uma questão de cinética química, uma questão muito interessante. Nós vamos revisar aí alguns conceitos que poderão se repetir com certeza em outras provas. Para a reação entre os gases abaixo, obtiveram-se os seguintes dados sobre a velocidade inicial com respeito à concentração inicial em mol por litro dos reagentes. Então você tem aí uma reação, 2 mols de hidrogênio reagindo com 2 mols de NO, produzindo gás nitrogênio e também água. E aí, ele vai querer que a gente expresse a velocidade dessa reação em função da concentração molar dos reagentes. E para isso, ele deu aí uma tabela. Você observe que nessa tabela, ele foi variando a concentração dos reagentes, o hidrogênio e o NO, de acordo com a variação da concentração do hidrogênio e do NO, ele iria obtendo também aqui uma determinada velocidade, ok? Observe que a última velocidade, ele vai inclusive querer que a gente encontre, ele chamou de x. Aí ele pede para a gente calcular, pode dizer que a expressão da velocidade dessa reação e a velocidade da reação nesse ponto x são respectivamente iguais a quanto? Primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção aqui nessa questão, você observa aí os itens, né? Quer que a gente encontre a lei de velocidade dessa reação. Esse K é a constante de velocidade, também chamada de constante cinética. Ele varia com a temperatura, esse K. E aqui o valor de X, que nós vamos encontrar também. Ok? Queria chamar a atenção que alguns alunos, ainda iniciantes nesse conteúdo, às vezes eles querem, quando ele vê a reação aqui, ele já quer escrever a lei de velocidade imediatamente olhando para a reação. Alguns alunos querem colocar já o hidrogênio elevado a 2 aqui, ó, só porque o coeficiente do hidrogênio é 2. E o NO elevado a 2 também, porque o coeficiente do NO é 2. Olha, meu amigo, quase nunca você poderá fazer isso. Quando é que você pode colocar os coeficientes da equação balanceada sendo os expoentes na lei de velocidade? Só quando a reação é elementar. O que é uma reação elementar? É uma reação que ocorre em uma única etapa. Só que tem um detalhe. Reações elementares são pouquíssimas. Pouquíssimas reações são elementares. Então, em pouquíssimos casos, você vai poder colocar os coeficientes da equação balanceada como sendo os expoentes da lei de velocidade. E tem alunos que acham que esses pouquíssimos casos são sempre. Ou seja, sempre eu devo pegar os coeficientes e colocar como os expoentes. Então, já resolva logo isso. Isso é errado. Quase nunca vai coincidir os coeficientes com os expoentes, ok? Porque a maioria das reações, meu querido amigo, minha querida amiga, são reações não elementares. E nas reações não elementares não vai coincidir os coeficientes com os expoentes da lei de velocidade. Por isso que eu coloquei aqui, ó, M e N. Eu não coloquei 2 e 2. Eu vou descobrir quanto é esse M e vou descobrir quanto é esse N. Se coincidir que o M seja 2 e o N seja 2, aí eu vou até deduzir que essa reação aqui seria elementar. E eu até já lhe digo que com certeza ela é não elementar. Sabe por quê? Porque aqui os coeficientes, se eu somar, dá 4. Se fosse 4, essa reação seria uma reação tetramolecular. E você vai ficar sabendo agora, se não sabia, que a maior molecularidade que existe é 3. Não existe reação com molecularidade maior do que 3. Com uma molecularidade aqui seria 4, com certeza essa reação ela é não elementar. Ok? Então você vai ver com certeza que o M e o N não serão 2 e 2. Ok? Vai algum ou os dois serem diferentes de 2, tá bom? Alexandre, então como é que a gente encontra, Alexandre? Como é que a gente encontra o M e o N? Experimentalmente.
baseado nesses dados experimentais que você tem aí, ok? Vamos lá? Deixa eu lhe mostrar como é que, olhando para esses dados experimentais e para essa velocidade, a gente encontra o M e o N. Ok, quero a sua ajuda. Eu vou começar comparando aqui a primeira experiência com a segunda. Observe que o hidrogênio, ele dobrou a concentração do hidrogênio, ok? De 1,8 para 3,6. O NO, da primeira para a segunda experiência, ele manteve constante. Sempre você vai comparar de forma que um sofra variação e o outro fique constante. Para você só se preocupar com um dos participantes apenas, ok? Com o outro não. No caso aqui você não vai se preocupar com o NO, porque o NO está constante. Você vai se preocupar só com o hidrogênio. Ele dobrou a concentração do hidrogênio. Quando ele dobrou a concentração do hidrogênio, vamos ver o que foi que aconteceu aqui com a velocidade da reação. Veja que também ela dobrou. Então eu te pergunto, qual é a ordem? A gente chama isso de ordem. Esse expoente aqui a gente chama ordem do hidrogênio. Qual é a ordem do hidrogênio? Para quando eu dobrar a concentração dele, a velocidade também dobrar. Vou te dar uma dica. Se você dobrar a concentração de um reagente e a velocidade também dobrar, a ordem é 1. Porque 2 elevado a 1 é 2. Se você dobrar a concentração de um reagente e a velocidade quadruplicar, é porque a ordem é 2. Porque 2 ao quadrado é 4, então a velocidade quadruplica. Se você, por acaso, dobrar a concentração de um reagente e a velocidade ficar 8 vezes maior, então a ordem será 3, porque 2 ao cubo é 8. A nível de ensino médio, que as coisas são mais simples, as principais ordens são 0, 1, 2, 3. Quando é que é a ordem 0? Se você, por exemplo, dobrar a concentração de um reagente e a velocidade permanecer a mesma, significa que a velocidade não depende da concentração daquele reagente, que, portanto, a ordem é 0, ok? Mas a nível de ensino superior, existem ordens fracionárias, meio, 2/3, existem ordens negativas, -1, -2, -2/3, ok? Mas a nível de ensino médio, repito, as principais ordens são 0, 1, 2 e 3, ok? Então eu já lhe pergunto, qual é a ordem do hidrogênio? Para quando eu dobrar a concentração dele aqui, ó, a velocidade da reação também dobrar. Quanto é esse M? É 1. Então já descobrimos o M, ó, experimentalmente. Está vendo como não coincidiu? Ó? O coeficiente do hidrogênio é 2. E aqui, o expoente na lei de velocidade é 1. Significa que realmente essa reação é uma reação não elementar, como eu já esperava que ela fosse. E aí você diz, agora, Alexandre, como é que eu faço para descobrir a ordem do outro reagente? Você, de novo, vai comparar agora duas experiências dessa. Qual é que você vai escolher? Sempre procure escolher agora, o hidrogênio tem que ficar constante. Você já manteve o NO constante para descobrir a ordem do hidrogênio. Agora, você vai manter o hidrogênio constante para descobrir a ordem do NO, ok? Vamos fazer isso? Vamos comparar agora a segunda com a terceira experiência. Veja que o hidrogênio está constante. Veja que o NO, ele dobrou. Então, não se preocupe com o hidrogênio, só com o NO. Quando ele dobrou a concentração do NO, meu querido amigo, o que foi que aconteceu com a velocidade da reação? De 6 para 24, a reação ficou 4 vezes mais rápida. Então, eu pergunto, quanto é a ordem do NO? Para quando eu dobrar a concentração dele, a velocidade quadruplicar. Ordem 2, Aliane. Ordem 2, Alexandre. Porque se fosse ordem 1, a velocidade só dobraria, né? Como a velocidade quadruplicou, então a ordem é 2, ok? Vamos confirmar então a lei de velocidade dessa reação. É hidrogênio elevado a 1, porque quando eu dobrei a concentração do hidrogênio, a velocidade dobrou. E a ordem do NO é 2, porque quando eu dobrei a concentração do NO, a velocidade quadruplicou, como você percebe aí. Então a ordem do hidrogênio é 1, a ordem do NO é 2, e a ordem da reação é a soma dos expoentes na lei de velocidade. Então essa reação ela é de ordem 3, ok? Mas a questão não está terminada ainda. Ainda falta encontrarmos o valor desse x aqui. Alexandre, como é que você vai encontrar esse x? Ora, se você já sabe qual é a lei de velocidade da reação, então dá para você, comparando duas experiências dessa, encontrar o x.
qual que você vai comparar? Quais que você vai comparar? Ora, sempre procure facilitar a sua vida. Veja, não dá para você, com a última experiência, manter constante o NO, porque 3,6 só aparece uma vez aqui no NO. Já 3,6 aparece várias vezes no hidrogênio. E aí, você vai comparar a primeira com a terceira ou a segunda com a terceira? Dou aí alguns segundinhos para você pensar. Você acha que nós vamos comparar a segunda com a última, né, melhor dizendo? Ou a terceira com a última? Olhe para o NO para você ver qual é a melhor opção. O melhor vai ser triplicar o NO de 1,2 para 3,6, ou um número não inteiro aqui, ó, de 2,4 para 3,6 é um número não inteiro. Você prefere trabalhar com 3 ou com um número decimal? Faça a sua escolha. Eu tenho que ensinar para o aluno o caminho mais inteligente, que no caso aqui seria o caminho mais fácil. Escolher um número inteiro. Então é isso que eu vou fazer. Ó. Vou comparar a segunda com a última. Porque o hidrogênio vai ficar constante, ó, e o NO ele vai triplicar. Eu pergunto para você, se eu triplicar o NO, quantas vezes vai aumentar a velocidade se você já sabe que a ordem do NO é 2? Não esqueça que a gente já encontrou essa ordem, ela é 2. E aí, se eu triplicar o NO, quantas vezes vai aumentar a velocidade se a ordem dele é 2? Quanto é 3 ao quadrado, né? Porque a ordem dele é 2. 3 ao quadrado, 9. Então a reação vai ficar 9 vezes maior. Quanto é 9 vezes 6? 54. Então aqui vai ser 54 vezes 10 a menos 5. Por quê? Porque 3 ao quadrado é 9. Então a reação vai ficar 9 vezes mais rápida. 9 vezes 6 vezes 10 a menos 5. Dá 54 vezes 10 a menos 5. Se você ainda não entendeu, vou lhe explicar melhor ainda. Você já sabe que a ordem do hidrogênio é 1 e você não vai se preocupar com o hidrogênio, porque o hidrogênio está constante. Você vai se preocupar com o NO. Ele triplicou o NO. Eu tripliquei aqui, ó. Quanto é 3 ao quadrado? 9. Então esse 9 agora vai multiplicar a velocidade da reação todinha. Então a reação vai ficar 9 vezes 6 vezes 10 a menos 5. 54 vezes 10 a menos 5. Esse x, ele corresponde a 54 vezes 10 a menos 5, porque quando eu triplico o NO, a reação fica 9 vezes mais rápida do que o caso anterior. Então 9 vezes 6, 54. E aí, ó, o hidrogênio ficou ordem 1, o NO ficou ordem 2, e a velocidade é 54 vezes 10 a menos 5. Portanto, eu marco o item B de bola. Questão muito interessante. Revisamos o que é uma reação elementar, o que é uma reação não elementar, o que é ordem de um reagente, o que é a ordem de uma reação, que é a soma dos expoentes na lei de velocidade, e a partir de uma velocidade já conhecida, dá para você descobrir até uma velocidade desconhecida, que ele tinha chamado de x. Ok, está aí a questão resolvida. Um grande abraço. Verifique agora o vídeo da próxima questão. Nos vemos já já. Um abraço. Tchau.